Bom, gente, vamos para uma aula de exemplos agora de álgebra linear, né? Exemplos sobre transformações, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para algumas transformações aqui, envolvendo alguns espaços vetoriais, e vou calcular a imagem dessas transformações e algumas coisas que a gente pode fazer com esses cálculos, né? Que depois a gente vai usar muito para trabalhar com as transformações lineares, né? Então, vamos começar aqui. Nosso primeiro exemplo vai ser a seguinte transformação: f, que leva dos reais nos reais, certo? E ela é dada pela seguinte regra: f de x é x quadrado, né? Então, eu vou elevar esse número ao quadrado. Isso aí é exatamente a função f de x igual a x quadrado que vocês conhecem de cálculo. Por quê? Porque o meu domínio são os reais, o meu contradomínio são os reais também. Então, é exatamente aquela situação que a gente tinha. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, eu vou considerar os vetores u igual a 1 e v igual a, sei lá, 3. Né? Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero calcular f de u, quero f de v, quero f de u mais v, quero f de u mais f de v. Vou querer também f de 3v e eu vou querer f 3 vezes f de v. Né? Então, olha só que interessante. Né? Se a gente for usar a nossa anotação aqui, dizer que u, ou o espaço vetorial v, que é o domínio, são os reais, o espaço vetorial w, que são o contradomínio, que é o contradomínio, são os reais também. Né? Então, eu tenho o vetor x aqui, eu levo isso pela transformação f ao x quadrado, elemento de R. Né? Então, o que eu vou estar fazendo são adições nesse espaço vetorial aí. Lembra que os reais, eles são números reais, eles são um corpo, mas eu posso olhar para eles como um espaço vetorial também. Eu estou olhando agora dessa forma para eles. Né? Então, quem que é f de u? U é 1, né? Então, f de u é f de 1, que, pela nossa expressão aqui, é 1 ao quadrado, que é igual a 1. Certo? Então, f de u é 1. F de u é 1. V, bom, V é 3. Então, f de V é f de 3. E f de 3 é 3 ao quadrado, que é 9. Né? Então, f de v é o vetor 9. Agora, f de u mais v. Agora, nota o seguinte, né? Eu estou fazendo essa expressão aqui, ó, essa adição, dentro do domínio. Né? Aqui nesse caso, o domínio e o contradomínio são o mesmo espaço vetorial. Tá? Mas a gente vai ver que aqui dentro eu estou operando no domínio. Então eu vou fazer u mais v, tem um certo vetor desse espaço, um certo número real, vetor dos reais, que é a soma de u mais v, e eu vou aplicar f nesse resultado. Então primeiro eu faço a adição dentro, obtenho um novo vetor do domínio, e aí eu aplico f. Né? Isso pode parecer meio pedestre, mas é que a ideia é que a gente está partindo de pontos que a gente conhece muito bem, né? E aí construindo novas ideias, tá? Então, isso aqui é f de 1 mais v é f aplicado no vetor 1 mais 3. 1 mais 3 é 4. Então, isso aqui é f de 4. Né? Isso é 4 ao quadrado, que é 16. Né? Ou seja, f de 1 mais v é 16. Então, nota que primeiro eu fiz a adição aqui dentro, depois eu operei com a minha transformação em cima dessa adição. Né? Aqui é diferente. Aqui, essa adição, eu estou fazendo no contradomínio. Tá? Então, se em um caso eu estava pegando aqui, né? Eu estava pegando u, v, pegando um resultado, né? Aqui, e levando isso para cá, aqui agora eu estou fazendo diferente. Eu estou pegando u, levando para cá,
f de v, levando para cá, e aí eu somo os dois para dar um terceiro resultado, né? Então, isso aqui é f de 1, que é u, né? Mais f de v, que é 3. Ou seja, isso é, a gente já calculou antes, né? Não precisa calcular de novo. Isso é 1 mais 9, que é 10. Certo? Então, nesse item C aqui, o que a gente tinha é que esse cara aqui é 16. Aqui o resultado dessa operação é 10. Ou seja, você percebe que nesse caso tem uma diferença entre eu somar primeiro o com V e depois transformar, ou transformar primeiro e depois somar o resultado. Tá vendo que a soma acontece em conjuntos diferentes, tá? Isso aí vai ser importante mais para frente. Aqui, analogamente, né? Isso aqui é f de 3 vezes 3, né? Que é o meu v. Calhou de ser a mesma coisa. Calhou de ser o mesmo número real aqui, mas não precisa. Então isso aqui é f de 9. F de 9 é 9 ao quadrado, que é 81. Né? Então, f de 3v é 81. Note que o que eu estou fazendo aqui é um pouquinho diferente, né? Porque agora, ó, aqui eu tenho uma multiplicação por escalar. Então eu estou fazendo o seguinte, ó, estou pegando, eu tenho o meu domínio, né, v, tenho o meu contradomínio, w. Aí eu tenho aqui o meu vetor, v. E eu estou transformando esse cara no meu 3v, estou multiplicando por um escalar, 3v, né? E aí eu estou levando para cá. Esse cara é o f de 3v, que é o 81, certo? Cuidado aqui, gente, porque eu tô olhando para os reais como um espaço vetorial. Então não existe multiplicação entre dois vetores. Eu não estou multiplicando aqui o vetor v com o vetor v, isso não está definido. Eu estou pegando o escalar v, que é um número real 3, aliás, o escalar 3, né, um número real 3, e multiplicando pelo vetor v, que é o elemento do conjunto dos números reais, que é o 3. Mas eu estou olhando para ele como um vetor, tá? Isso vai ficar claro nos outros casos, em que eu vou ter espaços vetoriais que não são só os reais. Né? E aqui, agora é diferente. Eu vou calcular 3 vezes f de v, que é f de 3. F de 3 a gente calculou, é 9, né? Então é 3 vezes 9, que é 27. Certo? Então, 3 f de v é 27. Né? E aqui o que eu estou fazendo é um pouco diferente. Eu tenho meu v aqui, transformei em f de v, aqui obtive um certo vetor. E aí eu multiplico esse vetor pelo escalar 3, e esse cara aqui é o 3f de v. Tá vendo? Aqui em cima eu fiz a operação no domínio, e aqui eu fiz a operação no contradomínio. Tá? É bom a gente ter isso claro na nossa mente, a gente não precisa ter, assim, fazer a conta explicitamente desse jeito. Mas se isso estiver claro pra gente, os próximos passos vão fazer muito mais sentido, certo? Então, esses foram os resultados que a gente obteve para essa transformação f, que leva dos reais nos reais, e o que ela faz é, ela leva um número real ao seu quadrado, né? Então, é essencialmente aplicar a regra que a gente tem aqui, né, no valor, efetivamente, desses vetores. Então, o que eu posso dizer? Olha, a imagem de 1 através da transformação f, pela transformação f, é 1. A imagem de v, que é 3, né? Então a imagem de 3 por f é 9. Né? E assim por diante, certo? Bem, vamos agora para o nosso segundo mapa, transformação, aplicação. Transformação, aplicação e mapa são sinônimos, tá? Mapa tem um uso um pouquinho mais especial, mas esses caras são sinônimos. Agora, vamos pegar a transformação ou a aplicação G, que leva um número real a um vetor do R2, certo? E ela é dada pela seguinte lei. G de x, né, do número real x, é o vetor x, 2x. Né? Então, quer dizer, eu tenho aqui meu espaço vetorial do domínio V, que são os reais, né? E eu tenho aqui um certo número real x. E ele está associado pela transformação G ao vetor do R2, x, 2x. Né? Então esse aqui é meu R2. Certo? Meu R2 aqui. E aí, de novo, eu estou interessado em
dizer que, por exemplo, U é o vetor menos 1, 1, e V é o vetor 1, 3. Certo? Então, desculpa, gente. De novo, né? Eu tenho aqui meu domínio, né? U é o número real 1, que pertence aos reais, né? E V é o vetor 3, que pertence aos reais. Certo? Lembra, aqui eu vou ter vetores do meu domínio. Meu domínio são os reais. E aí, de novo, eu estou interessado em G de U, G de V, G de U mais V, G de U mais G de V. Estou interessado em G de 4 vezes U, para mudar um pouquinho. E eu estou interessado em 4 vezes G de U. Certo? Então vamos calcular todos esses objetos agora. E nota que esses caras aqui, G de U é um vetor de R2. Certo? Então, nota que o G de U, depois que eu aplico o G em U, eu tenho que ter um vetor do contradomínio, do R2. Tá? Então, vamos lá. Quem que é G de U? U é 1. Então, G de U é G de 1, que é, pela nossa regra aqui, onde tem x eu substituo por 1, então fica 1 e 2 vezes 1, que é 1, 2. E a gente verifica que esse cara aqui é um vetor do R2. Então, pelo menos alguma coisa, eu não fiz, assim, não tô fora da realidade aqui. Então, a imagem de 1 por G é o vetor 1, 2 do R2, certo? G de V, V é 3, então vou calcular G de 3. G de 3, pela nossa regra aqui, é 3 e 2 vezes 3. Ou seja, 3, 6. Certo? Então, a imagem de V por G é o vetor 3, 6. Ok? Agora aqui é a mesma coisa, né? E aqui fica evidente a nossa diferença. Esse cara aqui eu estou fazendo no domínio. Né? Então eu vou fazer uma adição de dois números reais aqui. Né? Então quem que é G de U mais V? G de U mais V é G de 1 mais 3. Certo? E essa soma é a soma, regra de soma de números reais. Então é a soma que a gente conhece lá desde o primário. Isso aqui vai ser G de 4, que é 4 e 2 vezes 4. Isso é 4, 8. Então, G aplicado em U mais V é 4, 8. Beleza. A imagem do vetor U mais V, o vetor U mais V é um vetor do domínio, é um vetor, no caso aqui, dos reais, um número real. U mais V é um número real. G aplicado nesse número real dá o vetor do R2, 4, 8. Certo? Agora vamos comparar aqui, ó. Aqui, essa adição eu estou fazendo no contradomínio. Ou seja, no R2. Então aqui eu vou somar dois vetores do R2 no final das contas. Tá? Então essa adição é diferente. Essa adição aqui é diferente dessa adição aqui. Certo? Vamos verificar isso? Então vamos executar aqui, ó. Quem que é G de U? G de U é G de 1. Né? E G de V é G de 3. Né? E aí a gente já calculou isso, né? Isso aqui, G de 1, a gente viu aqui em cima que é 1, 2, né? Então é 1, 2. E G de 3 é 3, 6. Agora, olha só. Tá vendo que eu falei que a gente ia fazer uma adição de dois vetores do R2? Por quê? Porque é uma adição no contradomínio. É o resultado. Eu estou somando o resultado das transformações. Né? Aqui eu transformei o resultado da adição. Aqui eu estou somando o resultado das transformações. Tá? A gente viu no caso anterior que isso pode ser bem diferente. Aqui nesse caso vai coincidir, né? Aí agora a regra aqui da adição é a regra do R2, né? Então é componente a componente. Isso é 1 mais 3 e 2 mais 6. Estou fazendo bem devagar, né? Para a gente ter bem claro onde que eu estou fazendo cada operação. Né? Ou seja, isso aqui é 4, 8. Né? Então, a imagem G de U
mais a imagem G de V resulta no vetor 4, 8. Né? E aqui fica bem evidente essa ideia que a gente está fazendo operações diferentes aqui. Né? Ó, aqui eu estou somando o U com o V, né? Então U e V. Estou obtendo um terceiro vetor. Esse terceiro vetor eu estou transformando por G e estou chegando aqui. E aqui eu estou tomando U e V, estou transformando cada um deles através de G, né? Obtendo aqui ó, dois vetores, e aí eu somo esses dois vetores para obter o meu G de U mais G de V, certo? E olha só que interessante, né? Eles deram iguais. No caso anterior, não deu igual. No caso anterior, ó, eles deram diferentes. Um deu 81 e o outro deu 27. Não era a mesma coisa. Opa, desculpa. Aqui, né? Um deu 16 e o outro deu 10. Ou seja, era diferente eu somar primeiro os vetores no domínio, transformar o resultado da soma, ou transformar cada um dos vetores e somar o resultado. Dava coisas diferentes. Nesse caso aqui, calhou de dar igual. Né? E aí, na próxima aula, a gente vai ver que isso isso faz parte da minha definição de transformação linear. A transformação linear é aquele caso especial em que isso aqui acontece. Que tanto faz eu somar do domínio e depois transformar, ou transformar cada um dos vetores do domínio e somar no contradomínio. Nesse caso especial, vai dar muitas propriedades interessantes para a gente, e a gente vai chamar esse caso de linear. Né? O caso também em que acontece o daqui de baixo. Né? Então, tem que acontecer isso e tem que acontecer a mesma coisa aqui embaixo. Se esses dois caras derem iguais, eu vou poder dizer que a transformação G é uma transformação linear. Tá? Então, vamos fazer essa aqui? Isso aqui é G de 4 vezes U, mas quem é U? U é 1, né? Então é 4 vezes 1. Vou fazer assim para não confundir esse pontinho. Né? Ou seja, G do 4. Pela regra que eu defini ali, né? G de x é x 2x, certo? Ou seja, G de 4 vezes U é 4 e 2 vezes 4, 8. Tá? Então, guarda isso aqui. Tá? E aqui agora, eu vou fazer 4 vezes G de U. Só quem que é G de U? G de U a gente já calculou. É o G de 1, né? 4G de 1, que é 1, 2. Agora, olha só, né? Aqui eu estou fazendo a multiplicação. Aqui eu estou fazendo a multiplicação no domínio. Né? Então eu pego o vetor 1, multiplico pelo escalar 4, obtenho o vetor 4. Tá? E aí eu transformo o vetor 4 pela regra G. Aqui eu transformo o vetor U para um certo vetor, olha, do R2, tá vendo? E eu multiplico agora este vetor do R2 pelo escalar 4. Isso vai ser pela regra da multiplicação aqui, né, vai ser 4 vezes 1 e 4 vezes 2. Ou seja, 4, 8. Tá? Então, deu igual aqui. Tanto faz eu multiplicar U pelo escalar 4, quanto e depois transformar em G, por G, ou transformar o U com G e depois multiplicar o resultado dessa transformação. Né? E de novo, olha, são multiplicações diferentes. Eu estou multiplicando 4 pelo número real 1, e aqui eu estou multiplicando 4 pelo vetor do R2, 1, 2. São operações diferentes, né? Mas elas estão dando o mesmo resultado. Por quê? Porque essa transformação é linear. Tá? Note que aqui eu só olhei casos particulares, né? Eu teria que mostrar que isso vale para todos os casos. A gente vai explorar isso na próxima aula. Tá? Mas percebe que essa aqui é uma transformação que leva vetores a vetores de natureza diferente. Então, eu tenho vetores que são números reais e ela transforma esses números reais em vetores do R2. Tá? Então, eu posso fazer isso. Eu tenho essa liberdade quando eu estou trabalhando com transformações de espaços vetoriais. Né? Sendo esses dois caras espaços vetoriais, essas coisas que eu estou falando vão valer. Certo? Na verdade, elas valem de uma maneira um pouquinho mais geral na matemática. Tá? Agora, um outro caso, né? 3. Vamos fazer uma H aqui.
que a gente chama de operador, né? Porque ela transforma vetores de um espaço vetorial em vetores do mesmo espaço vetorial, né? Então ela pega vetores do R2, ela toma vetores do R2, né? Por exemplo, U aqui, né? E transforma em H de U, né? Que são vetores também do R2, certo? Posso fazer isso. Da mesma maneira que eu levei do R no R, eu posso levar do R2 no R2. E aí, então, a gente vai fazer o seguinte, olha, H do vetor xy, né, vai ser x mais y e 2 mais x, certo? E aí nota que, nesse caso aqui, né, eu tô fazendo, ó, dizendo que v é xy, né, e eu quero falar, tô falando do H do vetor v. Só que aí a gente abrevia essa notação, né, isso é H aplicado no vetor x, y, né? E aí a gente abrevia essa notação apagando esses parênteses de dentro aqui, porque eles são redundantes nesse nosso caso, tá? E aí a ideia é aquela análoga ao que vocês vão ver em cálculo, né? Que eu tenho funções de várias variáveis. X e y são minhas variáveis, minhas incógnitas, né? E aqui então x é a primeira componente no meu vetor. Y é a segunda componente do meu vetor. Então quando eu falo, olha, o resultado da transformação é x mais y 2 mais x, eu estou falando que a primeira componente da imagem vai ser a soma das componentes do vetor do domínio. E a segunda componente vai ser 2 mais a primeira componente, tá? Então, onde tiver x aqui, eu substituo pela primeira componente. Onde tiver y, eu substituo pela segunda. E aí, de novo, eu vou dizer que, olha, meu u é um vetor do tipo -1, 1. E meu v é um vetor do tipo 1, 3. Tá? E aí eu quero calcular H de U, H de V, H de U mais V, H de U mais H de V. Eu quero H de -2V. E eu quero -2 H de V, certo? E aí vamos ver quais são as diferenças aí, como é que a gente trabalha com essas coisas, né? Então vamos lá. H de U. H de U é H aplicado no vetor -1, 1. Ou a imagem do vetor -1, 1 por H. Então vou olhar o vetor -1, 1 aqui, né? E levá-lo a H de U, certo? Bem, então, pela regra aqui, o que eu faço? Eu vou... Primeira componente é a soma das duas componentes do meu vetor. Então fica -1 mais 1. E aqui fica 2 mais a primeira componente, que é -1. Certo? Essa é a regra. E agora eu efetuo essas contas aqui, né? Isso aqui vai ser -1 mais 1 fica 0. 2 mais -1 fica 1. Então, H de V é o vetor 0, 1. Certo? H de U, né? Desculpa. H de U. Agora vamos fazer o H de V. H de V é H aplicado em 1, 3. Né? E aí, de novo, eu vou somar as duas aqui pela regra desse exemplo. Né? Então é 1 mais 3 e depois 2 mais 1. Então isso aqui fica 4, 3. Ou seja, H de V é o vetor do R2, 4, 3. Agora aqui, mesma discussão, né? Ó, aqui eu estou somando vetores do domínio. Então primeiro eu vou somar vetores do R2 aqui, depois pegar o resultado e aplicar essa transformação no vetor que é resultado dessa adição. Então isso aqui é H aplicado em -1, 1 mais 1, 3. Né? Então isso aqui é H aplicado em... Agora eu vou fazer essa conta aqui, ó, -1 mais 1, -1 mais 1 e 1 mais 3. Estou somando os vetores aqui que estão aparecendo, né, usando a regra da adição do domínio aqui dentro. Então, isso é H aplicado no vetor 0, 4. Né? Ou seja, isso é H, copiar aqui, H de 0, 4. Né? E aí,
pela nossa definição de H aqui, isso vai ser 0 mais 4 e 2 mais 0, ou seja, 4, 2. Certo? Então tá aqui. Esse aqui é nosso H de U mais V. Ou seja, se eu primeiro somar U com V e depois aplicar o resultado dessa transformação, né, fazer o resultado dessa soma e transformar, eu vou obter o vetor 4, 2, que é um vetor do R2, que é um vetor do contradomínio. Né? E aqui, essa adição está acontecendo no contradomínio. Né? Aqui é no contra. É a adição de duas imagens aqui do meu de vetores distintos. Né? Então, esse aqui é H de menos 1, 1, mais H de 1, 3. Né? A gente já calculou esses dois. Tá aqui, ó, H de U e H de V. Então, isso aqui é 0, 1, mais 4, 3. Onde é que eu errei? Ah, gente. Tem um errinho aqui, né? Ó, 2 mais menos 1 é 1. Tá certo. E aqui menos 1 mais 1 é 0. Né? 2 mais 1 é 3. Ok. Beleza. Aí, então agora eu vou somar esses dois vetores aqui no contradomínio. Né? Então, isso aqui vai ser pela regra da adição do R2, né? Fica 0 mais 4, porque agora eu estou somando esses dois caras. O H eu já terminei, né? Agora estou somando 0 com 4 e 1 mais 3. Ou seja, isso é 1... Opa, é 4, né? Ó, 0 mais 4 é 4 e 1 mais 3 é 4. Veja que, nesse caso, deu diferente eu somar primeiro e depois transformar, ou eu transformar cada um deles e somar os resultados. Né? Deu diferente. Então eu já posso falar, olha, essa transformação certamente não é linear. Né? Porque primeiro somar e depois transformar deu diferente de primeiro transformar e depois somar. Ok? Bom, agora vamos para H de menos 2V. Esse menos 2V, ele é multiplicação por escalar. Multiplicação por escalar no domínio. Né? Então eu vou usar a regra do domínio para fazer a multiplicação por escalar. Isso aqui vai ser H aplicado em menos duas vezes o vetor, quem quer ver, 1, 3. Menos duas vezes o vetor 1, 3. Tá? Agora eu vou executar essa multiplicação aqui de dentro. Então isso aqui é H de menos 2 vezes 1 e menos 2 vezes 3. Né? Ou seja, isso é H aplicado em menos 2, menos 6. E agora eu faço o H aplicado em menos 2, menos 6. Menos 2, menos 6 é o vetor dado por menos 2V. Né? E eu estou aplicando H neste vetor. Então isso aqui vai ser menos 2, menos 6 e 2 mais menos 2. Isso é menos 8, 0. Certo? Daqui para cá, o que eu fiz foi aplicar a regra que a gente tinha. Opa! Aplicar a regra que a gente tinha aqui em cima. Essa regra. Certo? Quando eu aplico essa regra, aí você percebe que sumiu o H. Né? H de menos 2, 6 é o vetor dado por essa operação aqui, que é menos 8, 0. Então, quando esse H some, o que eu estou fazendo é aplicar essa transformação. Aí eu tenho que usar a regra dada pelo H. Certo? Vamos comparar isso com primeiro calcular H de V e depois fazer a multiplicação por escalar no contradomínio. Então fica menos duas vezes o vetor dado por H de 1, 3. H de 1, 3 a gente já fez, né? Vamos copiar aqui. É o 4, 3. Então menos duas vezes o vetor 4, 3. Que é menos 8, menos 6. De novo, deu diferente, né? Então, vocês veem que a gente vai aplicando as regras, né? Uma por uma, com calma, passo a passo. Claro que com o tempo a gente vai pegando prática e essas coisas vão saindo um pouquinho mais rápido, tá? Mas eu tô fazendo bem devagarinho aqui, tipo, essa passagem aqui, pra gente ficar bem claro que operação que a gente tá fazendo em cada passo, beleza? Bom,
Vamos ver o espaço vetorial um pouquinho mais distinto aqui, né? Então, vamos pensar o operador D de P de R a P de R. Então, esse espaço é o espaço dos polinômios, tá? Polinômios reais. Polinômios reais. Então, minha situação é que eu tenho um certo polinômio, P de T, aqui, e ele vai ser levado ao polinômio D de P. Né? Se você preferir, dP de T. E lembra que nesse caso, polinômio de grau... polinômios quaisquer, tá? Nesse caso, lembra o seguinte, D, né? O polinômio, e aí deixa eu fazer um intervalozinho aqui, vamos pensar o seguinte, tá? O polinômio, o próprio polinômio é uma função, né? Então, note. Um polinômio é uma função. Então eu posso dizer o seguinte, olha, eu tenho um certo conjunto de números reais aqui, né? Então P leva dos reais nos reais. Então tem um certo número aqui, T, né? E a minha transformação leva o T, minha transformação P leva o T ao P de T. Certo? Nos reais. Quando eu estou falando aqui, ó, D, aqui, eu vou omitir esse T, porque eu não estou falando de um valor específico. Aqui é a mesma coisa, né? P de T é a imagem de T pela função T, né? É a mesma notação, é igualzinho. Então, assim, os elementos deste espaço vetorial aqui, dos polinômios, eles são os P's, tá? É a transformação, é a regra, toda a regra de como transformar qualquer número real T em um número real P de T. Então, quando eu digo, olha, P de T é 2 mais 3T menos 5T ao quadrado, por exemplo, né? Essa regra aqui, né, isso aqui é uma regra. Eu estou associando, estou falando, olha, o P de T ele vai ser dado por isso. Né? Então, para cada valor de T, eu vou calcular um valor de P de T. Mas a minha transformação, ou quando eu estou falando assim, olha, eu estou olhando o espaço vetorial dos polinômios, eu estou olhando para esta regra que associa um monte de número T, todos os números reais T, a números reais P de T. Para cada número T, essa regra associa um certo P de T. É a regra, é a função, é o polinômio que faz parte do meu exemplo aqui, tá? Não é um valor específico, para T igual a 2, não, tá? É a regra. Dado T, P de T vai ser dado por isso aqui, vai ser calculado por isso, tá? E aí esse é o caso em que essa regra é formada por expressões polinomiais dessa forma, né? É um número real vezes t elevado a zero, mais um número real vezes t elevado a 1, etc, etc, etc. Certo? Então, só atenção para esse espaço vetorial um pouquinho distinto aqui, tá? Então, minha situação é a seguinte, eu tenho a minha transformação D, que leva um polinômio a outro polinômio, né? P de R a P de R. E ela é dada pelo seguinte, D de P é dP dt. Ou, se você preferir, P', tá? É a derivada de P, certo? Eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho o meu vetor U, que é 3t ao quadrado mais, vamos fazer 3 mais 2t ao quadrado, e eu tenho V, que é 1 mais 3t. 1 menos 3t, certo? Tem esses dois vetores. E aí, de novo, eu quero D de U, D de V, D de U mais V, D de U mais D de V. Eu quero D de menos 2U. E eu quero
menos 2d de u. Vocês já conhecem derivada, vocês sabem que isso aqui, essa parte aqui vai ser interessante, né? Então vamos lá. Quem que é d de u? D de u é a transformação d aplicada no vetor 3 mais 2t. Né? Ou seja, agora eu vou operar, né? Então vou agir com a minha transformação aqui. E nesse caso eu também tenho um operador, porque o domínio e o contradomínio são iguais, né? A gente usa o nome de operador para esses casos. Então, isso aqui é d dt de 3 mais 2t, ou seja, isso aqui é 2. A função 2, nota, não estou falando o número real 2, eu estou falando a função 2. Né? Então, d de u é a função constante igual a 2. Né? Lembrando que os elementos aqui do meu contradomínio são funções, né, polinômios. D de v vai ser d aplicado no vetor v, que é 1 menos 3t. Opa, gente, desculpa. Olha só. 3 mais 2t ao quadrado, né? Eu copiei errado aqui. t ao quadrado. Então isso aqui é 2 vezes 2t. Então isso aqui é 4t. Certo? Derivada de t ao quadrado, 2t. E eu tenho 2 constante aqui. Tá? D de 1 menos 3t é a derivada, d dt, de 1 menos 3t. Ou seja, isso é menos 3. E aqui sim, a função constante igual a menos 3. Então d de v é menos 3. Certo? Nota o seguinte, aqui a gente já usou o fato de que a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Porque é assim que a gente faz derivada, a gente usa esse fato, né? Agora vamos verificar, nesse caso particular aqui, né? Testar que isso vale mesmo, né? E aí, de novo, eu vou chamar a atenção de vocês que aqui dentro eu estou olhando no domínio, né? Então, a operação que eu vou fazer é calcular d aplicado no vetor 3 mais 2t quadrado mais 1 menos 3t. Né? Agora eu vou efetuar essa adição aqui dentro. Isso é 4 menos 3t mais 2t ao quadrado. Né? E isso é igual à derivada de 4 menos 3t mais 2t ao quadrado. Isso vai ser menos 3 mais 4t. Certo? Aqui. Deixa eu perdi os meus. Aqui, né? O que eu fiz foi, primeiro eu somei os meus polinômios, e aí eu derivei o polinômio que é o resultado da soma desses caras. Né? Aqui embaixo eu vou fazer diferente. Eu vou primeiro derivar, depois eu vou somar. Então isso aqui é a derivada do u, que é 3 mais 2t ao quadrado, mais d de 1 menos 3t. Esses dois caras a gente já calculou, né? Isso aqui vai ser 4t ao quadrado mais menos 3. Ou seja, isso é menos 3 mais 4t. Na hora que eu derivei 2t ao quadrado, né, dá 4t aqui. Né? E deu igual. Por quê? Bom, a gente sabe que isso é uma propriedade das derivadas, né? Mas a gente executou aqui exatamente do jeito que está escrito, né? Então primeiro a gente derivou cada parte, depois a gente somou, que é o que está escrito aqui no D, que é diferente do que está escrito no C. O resultado vai dar o mesmo, propriedade das derivadas, logo, derivada é uma transformação linear. Né? Isso é muito importante, isso vai ser muito útil para a gente, porque significa que a gente pode usar o que a gente conhece de transformações lineares, e tudo que a gente vai aprender sobre transformações lineares se aplica a derivadas também. Isso pode facilitar muito a nossa vida. Quando vocês forem fazer equações diferenciais, vocês vão perceber isso. Né? Bom, agora vamos fazer d de menos 2u. Aqui é a mesma coisa. Primeiro eu vou agir no meu vetor do domínio, depois eu vou transformar. Então, é a derivada de menos 2 vezes, ou do escalar menos 2, vezes 3 mais 2t ao quadrado. Né? Isso é
D aplicado em menos 6 menos 4t². Agora eu vou agir neste vetor que apareceu aqui. Então, essa operação, efetuar essa transformação, é calcular a derivada de menos 6 menos 4t², que dá menos 8t. Certo? Agora, essa aqui é diferente. Primeiro eu vou derivar, depois eu vou multiplicar pelo escalar menos 2. Então é menos 2d de 3 mais 2t². A gente já calculou esse cara. Isso é menos 2 vezes 4t. E aí agora a gente multiplica faz essa multiplicação aqui, que é do contradomínio. Isso fica menos 8. Certo? Deu igual, porque a derivada é linear, né? E a gente vai verificar, vocês verificaram isso em cálculo, e a gente vai usar esse fato agora em álgebra linear, certo? Nossa última transformação agora, eu vou transformar vetores de naturezas completamente diferentes, tá? Então eu vou pegar a item 5, né? A transformação T, que leva do R3 ao P2. Então, olha só, eu tenho aqui no meu domínio R3, certo? Então vou ter aqui um cara tipo x, y, z, né? E ele vai estar associado a um t de x, y, z. Só que esse cara é um polinômio. Polinômio de grau 2 ou menor, a coeficientes reais, né? Então, t de x, y, z é um polinômio. X, y, z é um vetor do R3, né? Então, essa transformação, a regra dela vai ser o seguinte: dado um vetor de componente x, y, z, né, essa transformação me devolve um polinômio x mais yt mais zt², certo? Essa é a regra. Ela associa um vetor do R3 a um polinômio de grau 2 ou menor, né, através dessa propriedade. Os coeficientes, as componentes aqui do meu vetor vão ser os coeficientes do meu polinômio, né? E aí, de novo, eu estou interessado em u igual a 1, 2, 3 e v igual a 5, menos 2 e 1. Ok? E aí, de novo, eu estou interessado em A, t de u, B, t de v, C, t de u mais v, D, t de u mais t de v, E, t de 5u e F, 5t de u. Certo? Então vamos lá. T de u. Eu vou aplicar minha transformação T no vetor u. Tá? Então T de 1, 2, 3. Lembra que esse x, y, z aqui, ele está fazendo o papel de primeira componente, segunda componente, terceira componente. Então quem que é esse cara? É 1 mais 2t mais 3t². Certo? T de v vai ser t aplicado no vetor 5 menos 2, 1. Isso é 5 menos 2t mais t². Por quê? Porque eu estou olhando para este t em particular aqui, tá? É esse cara que eu estou olhando em particular. Podia ser uma operação diferente que levasse a outro polinômio? Poderia, tá? Mas, em particular, eu peguei esse caso aqui mais simples, né? Para a gente só misturar as naturezas dos espaços vetoriais aqui. Aí aqui, de novo, né, a gente vai fazer a ressalta que essa operação aqui eu estou fazendo no domínio. Então, essa operação é a adição de dois vetores do R3. Então, isso aqui é t do vetor 1, 2, 3, mais o vetor do R3, 5, menos 2, 1. Certo? Então, essa adição aqui é a adição de dois vetores do R3. Então, a regra é componente a componente. Então, isso aqui é t de 1 mais 5, t de 2 menos 2 e... desculpa, t de 1 mais 5, segunda componente 2 menos 2, terceira componente 3 mais 1. Ou seja, isso é t de 6, 0, 4.
Então isso é 6 mais 0t mais 4t quadrado, ou 6 mais 4t quadrado, certo? Então esse é o resultado de eu transformar a soma desses dois vetores. No próximo item, esse cara aqui, né? Isso aqui acontece no contradomínio. Então essa adição que eu vou fazer aqui é a adição de dois polinômios, né? Então primeiro eu vou transformar u e v em polinômios segundo a regra de t, depois eu vou fazer essa adição. Então isso aqui é t de 1, 2, 3, mais t de 5 menos 2, 1. Ou seja, isso é 1 mais 2t mais 5t quadrado, mais 5 menos 2t mais t quadrado, né? E aí agora eu somo esses caras. Fica 1 mais 5 mais 2 menos 2t. Estou juntando esse cara com esse. Como é que eu estou fazendo? Estou fazendo adição de polinômios. A adição de polinômios é coeficientes dos termos semelhantes, né? Deixa eu fazer mais explícito assim, ó. Né? Então eu estou somando coeficiente a coeficiente. E agora t quadrado é 5 mais 1. Opa! 3 mais 1, né? O que eu errei aqui? Aqui é 1 mais 2t mais 3t quadrado. Então aqui é 3 mais 1 t quadrado. Isso é 1 mais 5 é 6, 2 menos 2 é 0, e 3 mais 1, 4t quadrado. Tá vendo que deu igual? Né? Porque esta transformação é uma transformação linear. Na próxima aula a gente vai demonstrar isso. Né? Então, nota que nesse caso eu somei os vetores do R3 e aqui eu somei os vetores dos polinômios, né? Os polinômios. A regra de adição que eu usei é a adição de polinômios. Né? E aí dá para ver aqui, ó, que meio que apareceu, né, as mesmas coisas aqui, certo? Bem, vamos fazer esse caso aqui agora. Também não vai ser muita novidade. 5 vezes o vetor u, que é 1, 2, 3. Aqui, de novo, multiplicação por escalar dos polinômios. Então, isso aqui é t de 5, 10, 15. Né? E aí, usando a regra do t lá, isso é 5 mais 10t mais 15t quadrado. Certo? Então, note que eu fiz a multiplicação do R3 e depois eu apliquei a transformação, de acordo com a regra, neste vetor do R3 aqui. Tá? Nesse outro caso, eu vou ter 5 vezes o polinômio t de u. Né? T de u é um polinômio. Né? U é um vetor do R3, t de u é um vetor do espaço dos polinômios. Né? Então, u é uma trinca ordenada e t de u é um polinômio. Então, primeiro eu calculo t de u, né? 5 vezes t de 1, 2, 3. Então, quem que é t de 1, 2, 3? Primeiro eu faço essa transformação. Então, vou obter esse polinômio aqui, que é 1 mais 2t mais 3t quadrado, né? E aí eu faço a multiplicação de um escalar por um polinômio. E aí eu vou fazer a distributiva aqui. Fica 5 mais 10t mais 15t quadrado. Certo? Então, esse cara aqui, vocês podem perceber que deu igual ao item anterior. Ou seja, tanto fez eu multiplicar meu vetor do R3 por um escalar e depois transformar, ou transformar o meu vetor do R3 e depois multiplicar pelo mesmo escalar. Deu a mesma coisa. Certo? Por quê? Porque essa transformação é uma transformação linear também. E a gente consegue provar isso. Tá? Como fazer isso a gente vê na próxima aula. Certo? Bom, no outro vídeo de exemplos, eu vou explorar a ideia de transformações sobrejetoras, injetoras, bijetoras, certo? Então, a gente se vê na próxima aula de exercícios, no próximo vídeo de exercícios. Até mais.